Boa noite, família Viana. Agora sim. Carlos Augusto já entrou. Lembrando que essa live, essa palestra online, também está sendo transmitida pelo canal do YouTube do Centro Espírita Vina de Carvalho. Quem quiser acompanhar por lá, está sendo transmitida ao vivo também, pelo Instagram e pelo YouTube. Então, hoje teremos a palestra da nossa querida Roberta, falando de Jesus em nós, né? Isso. Jesus em nós, que tema interessante. E vamos fazer a abertura musical da noite, para harmonizar, aproveitar que nossa casa, né, o Viana, não vejo a hora, acho que todos nós, né, de estarmos aqui presencialmente, com esse auditório lotado, como era, né, antes da pandemia, mas que após a tempestade sempre vem a bonança. Então, a vacina está aí já, então nosso reencontro está mais próximo. Então, vamos continuar nos protegendo, né, e na fé, e fazendo bem, que é o mais importante. Vamos lá? A gente vai cantar uma música de Renatinho, música que está no nosso CD. Quem quiser ajudar a casa, adquirindo o CD, é só entrar em contato com a gente. E o nome dessa música chama-se Vivenciando o Evangelho. Vamos vivenciar o Evangelho em nossas vidas. No meu dia a dia, com Jesus quero estar. Quero paz e harmonia. Quero amor, quero amar. Vivenciando o Evangelho, vou me alimentar do pão eterno da vida e a fome assim saciar. Com o meu desafeto vou me reconciliar antes do perdão ao Senhor implorar. Perdoar tantas vezes, devo sim perdoar. E ao meu agressor não vou mais revidar. É preciso ser forte, é preciso amar, é preciso ser forte, é preciso amar. Diante do sofrimento, vou me resignar com paciência e coragem ao Senhor transformar. Pelo bem praticado, vou poder reparar todo o mal perpetrado, com a lei me reajustar. Os valores da vida quero aperfeiçoar, qual o servo fiel, talentos multiplicar, em caridade, humildade, sem medo de
Márcia colocou aqui pedindo oração para a Celaelce. Quem não conhece, ele é o presidente do Nosso Lar, de outra instituição espírita, né? Nosso Lar. E que ele está né, com um processo de Covid. Então, a gente tem que emanar boas vibrações, pedir oração sempre, para seu Laelce também, mas não só para ele, mas para tantas e tantas pessoas que estão nesse momento, né, lutando pela vida devido ao Covid, nesse momento tão preocupante, né, que estamos vivendo. Eu tenho certeza que antes todo mundo tinha um conhecido, um amigo do amigo, né, pode até ter tido algum parente, mas assim não com a velocidade e a quantidade de hoje. A gente fica impressionado, né? Como está bem perto, está bem próximo, ou então com a gente mesmo, né? Como foi o meu caso de André. Mas vamos continuar em oração sempre, vamos continuar fazendo bem. E agora a gente chegou naquele momento, né? De prece. Então, não só os encarnados que estão nesse processo, né, de transição planetária, devido ao vírus, mas aos desencarnados também, aos que se foram, não só pelo Covid, né, ao irmão de Paulo, que desencarnou recentemente. Então, vamos continuar em oração, elevar o nosso pensamento, agradecer a espiritualidade amiga por todo amparo, por toda força, que nos manteve até hoje e que nos mantém todos os dias. Ó Jesus, que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Ó Jesus, que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Paz, amor, coragem, fé, paciência, calma e compreensão. Guia-nos com sua luz que nos leva ao caminho da evolução. Nessa paz imensa de infinito bem, vosso amor que cerca nos leva além. Quanta luz preenchem nossos corações, grande sintonia de vibrações. Derramai sobre nós tuas bênçãos, ó Senhor, que nos fortalece com o teu amor. Ajudai-nos sempre a nos doar cada dia mais e mais ao nosso irmão. Nosso Pai bondoso, de eterno amor, hoje temos muito a agradecer pelo dia que o sol brilhou, pelas noites que o meu corpo descansou, pelas noites
agradecemos essa paz no coração, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Agora vamos, chamar a nossa palestrante da noite. Boa noite, família Viana, mais uma vez, para quem está chegando agora. Hoje teremos a palestra da nossa irmã Roberta, que vai falar sobre Jesus em nós. Olha que bacana. E quantas coisas, né? A gente não tem para ouvir de Jesus, principalmente como Ele nos transforma. Deixa a gente organizar aqui, só um minutinho. Oi, Roberta. Deixa eu só aumentar. Oi? André foi pegar ali um fone de ouvido para mim. Tá. Você tá conseguindo me ouvir? O cabo tá quebrado. Aqui tá bom. Tá dando para ouvir. Tá. Seja bem-vinda mais uma vez, mais uma palestra. Obrigada. Que alegria. E com um Obrigada. tema bastante importante, bastante propício, né, para esse momento agora que estamos vivendo. Né? Sempre é. É E muito bom, é muito gostoso falar de Jesus, assim. Maravilhoso falar sobre Jesus. e sempre atual, né? Apesar de ter sido há 2021 anos atrás, sempre atual. Sempre. Sempre. A casa é sua, Roberta. Obrigada, querida. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite ao grupo Infinito Bem, a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento, aos nossos colegas, né, do Viana, já vi alguns por aqui. Recebam todos o meu abraço e o meu carinho. A gente está passando por uma fase, assim, bem turbulenta, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu resolvi trazer para a gente essa proposta de reflexão sobre como a gente sente Jesus em nós, sobre como a gente pode trazer Ele para a nossa vida, para o nosso dia, para o nosso cotidiano. E é um conjunto de pensamentos, de sensações que me vêm, que eu sinto. Eu queria passar um pouco disso, compartilhar um pouco disso com vocês, na verdade. De como eu sinto, de como eu vejo, de como eu procuro manter a minha fé, manter o meu equilíbrio através do nosso Mestre Jesus. Eu gostaria de começar citando uma fala de Jesus que me lembra muito na época que eu comecei fazendo EJE no Viana. E numa das aulas do EJE, com o professor Creão, ele, logo no início do curso, ele citou essa passagem, uma passagem de Mateus,
capítulo 18, versículo de 12 a 14. Vou ler aqui. Jesus dizendo: o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos nos perca. E na hora que ele falou isso, que eu ouvi assim, aquilo foi tão fundo no meu coração, na minha alma, e veio assim, tipo, sabe, um mini flashback assim, um trailer de tudo que tinha acontecido comigo antes, de toda a organização divina para que eu estivesse ali naquele momento, ouvindo aquilo tocar o meu coração e me fazendo sentir resgatada, sabe? Então, assim, é aquela coisa de você de você tá fértil, de você tá disposto a, a sentir, o amor de Deus por você. Pena que muitas vezes isso só acontece pelo caminho da dor. Mas talvez seja o fato da nossa condição evolutiva que, enfim, faz com que seja dessa forma. Então, assim, eu queria que todo mundo entrasse nessa sintonia e percebesse, sentisse o amor de Deus por nós. E Jesus veio nos ensinar esse amor. Ele veio nos apresentar esse Deus Pai, esse Deus que ama, esse Deus que tem um projeto divino para todos nós. Eu sei que às vezes a gente pode pensar assim, mas é tanta gente, é tanta coisa. Mas isso é uma visão muito restrita nossa, né? De que Deus é um ser, mas na verdade ele é o todo. A gente está nele, como ele está em nós. E eu quero que a gente abra o nosso coração nesse momento e, a partir de agora, a gente ficar atento às graças e nos lembrarmos das graças pelas quais nós já passamos. As graças que já foram promovidas pelo Pai em nossas vidas. Começando pela graça de estar aqui, né? Porque nós estamos aqui por graça, não é por mérito. Aí a gente pode pensar assim, vamos trazer para o agora, né? Esse momento que a gente vive agora. Aí a gente pode pensar assim, mas às vezes é tão difícil sentir Deus, é tão difícil sentir a presença dele nesse momento. Onde é que está o amor de Deus, né? Eu ligo a TV, não vejo, não sinto isso. Né? Em meio a tantas incertezas, injustiças de toda ordem, desigualdades, desemprego, pandemia, enfim, né? A gente liga a TV, dá aquele desânimo. E como é que a gente consegue manter a fé viva? Como é que a gente consegue, nesse cenário caótico, conseguir se manter sereno, são, diante de tudo? São inúmeros os medos, os questionamentos que a nossa alma faz, né? E em momentos assim, a nossa fé oscila bastante. E é muito natural, porque nós somos humanos. Né? E eu lembrei de trazer um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 42, para quem quiser depois ler e ficar meditando sobre ele. Ele fala muito sobre essa coisa da dúvida, da nossa fé
em questão que muitas vezes a gente coloca, da dificuldade que a gente sente de muitas vezes sentir Deus em meio ao caos, né? Em meio em situações que não estão fluindo, acontecendo como a gente gostaria que acontecesse. Né? E o Salmo, ele começa assim. Ele virou até música também, enfim. Acho que alguns de vocês devem conhecer. Como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A gente percebe que desde aquela época, né, antes de Cristo, esses sentimentos de angústia, de ansiedade, de dúvida já fazia parte, né, da condição humana, né, dos mais sensíveis, né, que eram os salmistas. Eles construíam esses poemas, né, essas músicas, enfim, e escreviam coisas lindas, né? E percebem que eles tinham uma sintonia, eles tinham uma relação muito próxima com Deus, né? Eles eram muito próximos e Jesus nem tinha vindo ainda, né? Isso eu acho interessante. Voltando mais um pouquinho, queria também trazer para a gente refletir um pouco também sobre Paulo. Paulo, ele padeceu demais, né, em nome de Jesus. E ele teve em muitos momentos a sua fé posta à prova. E tem um versículo especial que, né, inspirou assim no tema dessa reflexão, que está em Gálatas, que diz assim, que ele disse assim, né? Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí eu fiquei meditando, pensando, né? Como é essa coisa que ele disse assim, o Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo. O Cristo vive em mim. Ou seja, o que é que a gente consegue trazer assim para nossa realidade, para o nosso cotidiano, dessa fala de Paulo? Aí eu, meditando mais um pouco, me veio uma outra passagem à mente. Uma outra passagem do Evangelho de João, que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Paulo diz que já não é mais ele quem vive nele, a gente pode entender que a nossa identificação com Deus se dá através do Cristo.
é o despertar da nossa consciência crística que nos leva a Deus. Ou seja, ele padeceu, em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele tirou o propósito dele de foco, né? Então, ali ele deixou isso bem claro, assim, né? Já não era mais a personagem Paulo, já não era mais ele, e sim o Cristo trabalhando, se utilizando dele. Então, me lembra de uma outra passagem também que diz, né, que quando a gente resolve viver em Cristo, quando a gente resolve viver dentro dos ensinamentos contidos no Evangelho, de forma viva, trazendo, né, vivenciando, né, como no próprio Evangelho diz, né, Deus é onipresente. Então, se Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Ele está em nós. Ele está acessível, percebe? Ele está em mim, ele está em você, a gente está nele, né? Só que eu preciso abrir espaço para que ele se manifeste em mim. Mas se eu não conheço Jesus, se eu não conheço as leis divinas, se eu não conheço os ensinamentos de amor que Cristo nos deixou, né? Porque ele veio para nos ensinar a amar, ele não vai encontrar espaço em nós para se manifestar. Então, eu sou o terreno. O evangelho é a semente. Se eu não dou condições para essa semente germinar, ela não nasce, ela não cresce, ela não frutifica. Voltando um pouquinho para João, para o evangelho de João, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebam que é através de Jesus que criamos condições em nós de nos tornarmos filhos de Deus. Então, não tem outra forma, não tem uma outra maneira de despertarmos essa consciência do divino que habita em nós, se não for vibrando na frequência de Jesus, na frequência do Evangelho. Esse sentimento, essa sensação, ela nasce, ela já existe em nós, na verdade, né? Mas muitas vezes a gente deixa ela adormecida. E ela precisa ser cultivada, ela precisa ser animada, ela precisa ser cultivada de uma forma disciplinada, né? Quanto tempo do nosso dia a gente dedica a meditar sobre alguma passagem do Evangelho, trazendo ela para a gente, para a nossa vida, para o momento que a gente está vivendo, né? Isso é muito pouco. 5 minutos no dia, né? Muitas vezes a gente não consegue, porque a gente é sequestrado, a gente é tragado
por esse materialismo desenfreado, sem limite, que muitas vezes nos distrai a tal ponto que a gente esquece da nossa condição de espíritos encarnados, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver novos hábitos com disciplina. Da mesma forma que eu preciso tomar banho, escovar os dentes, eu preciso meditar na frequência de Jesus, cultivando amor em mim e pelo meu próximo, através de bons pensamentos, boas práticas, sendo aquele que não leva o mal adiante, que seja, você já está fazendo muito. Se afastando da maledicência. Quando eu era pequena, quer dizer, eu ainda sou pequena, né? Para quem me conhece pessoalmente. Quando eu era criança, eu lembro que eu ouvi essa palavra maledicência, aí eu fiquei pensando que eu não sabia o que era maledicência. Aí eu fui procurar saber o que era maledicência. Aí eu vi, aí eu já fiquei pensando assim, não quero ser maledicente, não. Quero ser isso. Entendeu? E, sim, sabe? Tem muito isso, assim, da gente estar desperto, da gente estar atento aos sentimentos que vêm na gente, né? E ser filho de Deus aonde você estiver. No trabalho, na escola, em casa, em todo lugar. No carro dirigindo, no trânsito. Dando a vez para quem está com mais pressa do que você. Né? Sendo gentil, tratando bem as pessoas, olhando as pessoas nos olhos. Às vezes bate um cansaço, uma vontade de não acreditar, de não, enfim. Mas quando esse desânimo bater assim, tentar elevar os pensamentos, pede ajuda a Deus, assim, lembra que Deus está ali, sabe? E Ele não desiste da gente, Ele não desiste das ovelhinhas. E, e rogar a Deus, meu Deus, só mais esse dia. Só mais esse dia me ajuda a sentir tua presença viva em mim. Né? Então, é esse pensamento que a gente tem que ter ao acordar. Né? Quando a vibração baixar, faz uma prece. Faz uma prece. Né? Antes de dormir também, é muito importante a gente sempre entregar o nosso último pensamento a Deus. É preciso é muito importante isso. A gente precisa estabelecer uma intimidade com Deus, conversar com Ele, como um pai conversa com o filho, como um filho conversa com o pai. Porque ninguém conhece a gente melhor do que Ele. Nem nós mesmos conhecemos. Né? E Ele está para nos ajudar nesse processo. E é por já que eu toquei nesse ponto, é por isso que é tão importante a gente olhar para dentro, a gente dedicar um tempo do nosso dia para ter esse encontro com o nosso íntimo, sabe? No nosso quarto íntimo, para conversar com Deus, para se conectar com Ele. Promover esse processo de autoconhecimento é muito importante na nossa jornada, porque sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Então, assim, fala-se muito em reforma íntima dentro do movimento espírita, mas eu confesso que eu vejo assim poucos se esforçando para de fato se encarar, se conhecer de verdade. E com leveza, obviamente, com muita leveza, com muito carinho, com muito autocuidado. Respeito por si, pelas suas dores, pelas suas vivências.
mas não as negando, não negando quem se é, e buscando sempre o auxílio divino, porque Deus, ele só quer que a gente dê o primeiro passo. É só dar o primeiro passo, é só se abrir para as coisas começarem a acontecer. Quando eu falei logo no início da minha aula do ERG, que eu, né, senti que aquela fala era para mim, me veio assim na mente um resumo de tudo que eu tinha passado até chegar ali, e eu percebi, me veio um entendimento muito rápido de que a minha parte, aquilo que eu tinha feito tinha sido mínimo. O resto, as coincidências foram ofertadas, foram colocadas para que eu estivesse ali, para que eu iniciasse a partir dali um novo tempo, um novo começo para a minha vida. É só isso. É só fazer o movimento de se levantar. Jesus falava muito isso nas suas peregrinações, né, nos textos, quando a gente vai ler, ele fala muito. Né? Tua fé te curou. Ele sempre dá o mérito para a pessoa. Eu penso que, na verdade, é para lembrar, para nos lembrar que nós somos agentes da nossa vida. A gente é responsável pelas nossas escolhas. Né? E quando a gente vibra no ritmo imposto pelo materialismo, a gente vibra fora do evangelho totalmente. E por isso nós sofremos. Por isso nós sofremos. Nos distanciamos da nossa visão espiritual. Ficamos cegos para as bênçãos divinas, para as bênçãos do Pai. Entramos numa zona de escura, de reclamação, de procurar responsáveis pelo que está acontecendo, pelo mal que nos acontece, apontando os responsáveis. Né? Gente, o que nós sentimos é nosso. A gente precisa se apropriar disso, se apropriar da nossa vida de uma maneira construtiva, positiva. Não entregar a nossa existência nas mãos de quem quer que seja, porque o responsável é você. Quando você for embora, quando nós formos embora daqui, e a gente chegar lá na nossa casa espiritual, a gente vai lembrar das oportunidades que a gente teve de aprendizagem e que por distrações, por vibrações inadequadas, a gente deixou passar. A gente às vezes foge muito desse autoencontro, né? Desse processo de autoconhecimento, porque dá trabalho. Dá trabalho, dói, né? E para complicar ainda mais, assim, um pouco, aí aparece, né? O egoísmo, o orgulho e a vaidade, que são os nossos maiores inimigos, joga areia nos nossos olhos, nos impedindo de nos enxergarmos como realmente somos. Quando nós resolvemos nos despojar um pouquinho desse orgulho, desse egoísmo tão enraizado na gente, é quando conseguimos enxergar um pouquinho melhor. Abrimos espaço para o nosso divino aflorar, trazendo entendimento, serenidade e paz. E percebam também que a dor
o sofrimento, geralmente, ele é proporcional à porção de orgulho e de egoísmo que cultivamos em nós. Quanto mais a gente é apegado aos nossos pontos de vista, à nossa maneira enrijecida de pensar e de viver, mais a gente sofre. Quanto menos disposto à mudança, mais a gente sofre. A gente não quer ceder, a gente quer estar sempre certo, a gente sempre quer ter razão, né? E tudo isso, gente, é o ego se protegendo. Não queiram ter razão. Desconfiem quando vocês estiverem com um pensamento assim muito repetitivo, muito opinioso sobre alguma coisa, sobre alguma questão. Porque quem quer ter razão é o ego. É o ego. Não é o self. Não é o seu eu divino, como nos ensina Joana de Ângeles. É o ego se defendendo, sempre querendo ter razão. A gente precisa sair desse egocentrismo, fazer esse movimento de sair um pouco de nós e ir fazer um movimento para o outro. Isso é uma forma de praticarmos e vivenciarmos o amor, o evangelho. Hoje eu estava vendo no grupo do Viana, né, aquelas pecinhas de lã que as meninas fazem com tanto carinho, com tanto cuidado, tem tanto amor ali, sabe? E o propósito vai para aquecer os pezinhos de quem está nos hospitais, querendo receber um carinho, querendo receber uma atenção, né? É tão lindo, é tão simbólico isso. Coisas simples, sabe? Não precisa, não é muita coisa. É dedicar um tempo seu pensando em alguém. Isso faz um bem danado. Bater na porta da casa de alguém, pedindo um alimento para quem tem fome, para quem precisa, né? O que a campanha do Quilo faz. Levar um pouco do Evangelho de Jesus, vivenciar na prática, né? O pedir um alimento para aquele que precisa, que conta com aquilo no final do mês. E para quem faz é tão pouco, mas para quem recebe é tanto. Eu falo assim, para quem faz é pouco, mas assim, tipo, pouco tempo. Porque, na verdade, a sensação é maravilhosa. Quando você se propõe a servir a Jesus, a sair um pouco de você e viver, fazer alguma coisa em prol do outro, a sensação é inexplicável. A gente que recebe muito mais, né? Do que doa, na verdade. Exatamente. Até um estudo, alguma coisa que a gente faz para compartilhar com outras pessoas, como esse que eu estou compartilhando aqui com vocês agora, primeiro passa pela gente. Então, o primeiro beneficiado é a gente. Né? Então, são esses hábitos, são esses bons hábitos que a gente precisa trazer para o nosso cotidiano. As pessoas, elas estão tão dentro de suas bolhas, dentro das suas bolhas de ideias, de opiniões, que elas estão desaprendendo a ouvir. Sabe? É uma tempestade de opinião, de ideia, e muitos falam e poucos se ouvem. E a gente precisa ser menos crítico
também. E mais acolhedor. Ouvir mais. Sem querer dar tanta opinião, sem querer ter razão. Apenas ouvir. Se colocar no lugar do outro. Sabe? Respeitar o tempo evolutivo de cada um. Né? Nós somos diferentes. Somos todos filhos de Deus, mas cada um tem o seu tempo de aprendizado. Cada um tem o seu nível, tem o seu grau evolutivo. E a gente precisa aprender a respeitar isso. E o engraçado é que, às vezes, a gente cobra dos outros aquilo que a gente nem tem. Né? A gente, às vezes, cobra coerência das pessoas, quando muitas vezes nós somos incoerentes também. A gente cobra compreensão, a gente cobra entendimento, a gente quer controlar o que o outro pensa, o que o outro sente. Principalmente os mais próximos. Né? Aqueles que convivem com a gente no dia a dia. Aqueles que nós mais amamos, às vezes, são os que a gente mais quer controlar. Deus não faz isso com a gente. Né? Tem uma música que eu gosto muito de Milton Nascimento, que ele diz assim: amar é laço que não escraviza. Então, simplesmente amar. Amar e deixar que o outro seja o que ele é, o que ele está sendo. Né? E ser para ele amor, leveza, tranquilidade, sem cobrança, sabe? Sem controle. E eu não sei se a gente tem tempo ainda, Thalita. Tem sim, Roberta. Está em 48 minutos ainda. Pronto. Então eu vou concluir, então, para não ficar muito extenso também, uma passagem que eu gosto muito, que é a Mas passagem... fica à vontade, viu? Tá bom, então eu vou ficar até meia-noite. Tá brincando? Ah, é uma passagem que eu gosto muito, que ela mostra, retrata bem como Jesus está disposto a acolher, a nos acolher, a acolher as nossas dores. É a passagem dele com a samaritana, que está no Evangelho de João. Aí diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Né? Jesus, ele era transgressor. Né? Ele era revolucionário para a sua época. Enfim, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela duvidando, né? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tomará a ter sede, voltará a ter sede, a água do poço. Né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, Jesus é a fonte de água viva.
Precisamos beber desta água. Precisamos beber dessa fonte que é Jesus, que é uma fonte inesgotável. Matar a nossa sede de Deus vivo nele. Como disse o salmista lá atrás, quando eu li, que Jesus nem tinha vindo ainda. É nele que a gente precisa matar a nossa sede. Vibrando, pensando, sentindo Jesus, o mensageiro divino que veio até nós nos ensinar a amar. Pela atenção de todos. Muito obrigada. Muita luz para vocês. Que Deus os abençoe. Gratidão, Roberta, pela noite, pelas palavras. A gente que agradece, como sempre, pelos ensinamentos, né, pelo aprendizado, né, da noite, pelos ensinamentos do Cristo. E quantas verdades, quantas reflexões, né, o dever de casa que você deixou para nós, né, para refletirmos, para tentar viver com Jesus em nós, né? E agora, para encerrar, você falou em Creão, e eu me lembrei que a gente tem uma música do Creão, pode ser? A gente tem uma música que Creão gentilmente nos cedeu, que está no nosso CD. E hoje a gente está um pouquinho reduzido, que só estamos em trio, mas a gente vai tentar cantar um pouquinho para vocês, encerrar com a gente. Vou trocar aqui a câmera. Eu levei um carão aqui que eu peguei todo mundo de surpresa. Deixa eu tirar. Eu vou tirar aqui o fone, Roberta, eu não vou mais te ouvir. Mas obrigada pela noite, obrigada família Viana. O trabalho continua, mesmo virtualmente, mesmo que virtualmente, né? Mesmo que não presencialmente. Mas a gente não pode parar. Obrigada, Roberta. Obrigada, família Viana de Carvalho. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Lembrando que às 19 horas a gente começa a harmonização musical pelo @Infinito Bem. E às 20 horas a gente continua aqui pelo CE Viana de Carvalho com as palestras online, que o trabalho continua. A gente tem que continuar divulgando o Evangelho do Cristo, chegar aí aos lares de vocês, mesmo que virtualmente, né, mesmo que não mais presencialmente, mas
é mais uma forma, né, da gente, além de estar junto, matar um pouquinho a saudade, também aconchegar, acalentar os corações tão necessitados, principalmente nesses momentos, né, que estamos vivendo recentemente. Então, a importância, né, de Jesus estar em nós sempre. Obrigada, Roberta. E até sexta-feira que vem. Obrigada, família Viana. Gratidão pela noite. E um beijo a todos. Tchau, pessoal. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser, né?